Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este Café com Palavra. Hoje o meu tema é Esconde-te. E eu vou basear a minha breve mensagem no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 3. É parte da história do grande profeta Elias. O texto nos ensina que no momento glorioso do ministério de Elias, no momento em que ele agiu com tremenda coragem, com tremenda unção, com tremenda capacitação celestial para proferir a palavra profética sobre o rei, ele chega perante esse rei, o rei Acabe, que era um rei mau, que tinha uma esposa pior ainda, que era Jezabel. Ele diz ao rei: ora, fique sabendo que por minha palavra, debaixo da palavra que estou dizendo, não haverá chuva, não haverá orvalho durante muitos anos nesta terra. Era algo difícil para o rei ouvir, para o rei receber. Era algo difícil para aquele homem de Deus proferir perante o rei. Dizer que não haveria água nem orvalho durante muitos anos sobre aquela terra era algo para o rei se indignar verdadeiramente do ponto de vista natural humano. Agora, em seguida, as palavras que ele proferiu sobre o rei, o que é que nós vemos acontecendo? Nós vemos Deus falando com ele. E quando Deus fala com ele, Deus lhe diz: retira-te daqui, esconde-te num lugar chamado Querite, fica lá, desfrutando das correntes de águas que existem em Querite. E eu mesmo vou te alimentar, mandando pássaros levando alimentos para você. O que é que Elias faz diante dessa palavra de Deus? Ele obedece a palavra de Deus, e o texto diz que ele então parte para Querite, e mais diz que ele habita naquele lugar. Não sabemos por quanto tempo ele habitou naquele lugar, mas não foi uma mera passagem ou uma breve passagem. O texto usa a expressão habitar. Então, um tempo importante deve ter se passado na vida de Elias enquanto ele estava em Querite. Agora, ele ficou lá todo o tempo que ficou, usufruindo de algo oferecido por Deus a ele, bebendo das torrentes de águas que haviam ali e comendo do pão e da carne que Deus lhe mandava diariamente através de um corvo. Ou seja, desfrutando da provisão, do poder, do amor, da misericórdia, da presença de Deus. E lá ele habitou até que viesse uma nova palavra de Deus sobre ele, para que ele então se dirigisse a um outro lugar. O que isso pode significar na nossa vida? Para alguns, Querite é apenas um lugar para se esconder dos problemas, se esconder das dificuldades, se esconder das perseguições, se esconder das lutas, se esconder das pessoas desagradáveis. Mas para o contexto da palavra de Deus, Querite não é simplesmente isso. Querite é um lugar para se desfrutar muito mais dos milagres, das provisões, do sustento e da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Elias, embora ele estivesse fugindo de uma perseguição. Em poucas palavras, o que é que podemos aprender com essa história? Primeiro, podemos aprender o valor da vida escondida. Não escondida dos outros, não escondida dos problemas, mas o valor de uma vida escondida em Deus, escondida em Cristo, escondida no amor, no poder de Deus, para desfrutar do seu poder, da sua presença, da sua glória, da sua graça e das provisões milagrosas que Ele pode nos oferecer. Segundo, nós podemos perceber que muitas vezes, quando Deus quer elevar um homem a uma posição maior, mais sublime, mais gloriosa, Ele permite que esse homem, ou Ele exige que esse homem deixe de ser
visto por outros homens, ele tira esse homem da publicidade, ele orienta que esse homem perca a honra humana, que pare de ser aplaudido, pare de ser visto, para que num processo de humilhação, estando escondido, Deus possa tomá-lo e elevá-lo a maiores alturas, no sentido de posições em Deus. Em terceiro lugar, nós podemos entender que querite na nossa vida pode ser muita coisa. Podem ser lugares de luta, lugares de luto, lugares de problemas, lugares de enfermidades, de traição, de solidão, de angústia. Mas mesmo que querite seja alguma dessas coisas ou todas essas coisas ao mesmo tempo, querite deverá ser para o homem de Deus, para a mulher de Deus, que sabem buscar a Deus, um lugar onde existe torrentes de água e onde existe provisão de alimento. Porque é assim que Deus opera e age na nossa vida, embora às vezes nos diga que precisamos ficar escondidos por um tempo em algum lugar. Querite significa para nós, em quarto lugar, que, como dizem os salmistas, nós podemos ficar ocultos no tabernáculo e seguros debaixo das sombras das asas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver vários personagens da Bíblia tendo seu querite muito especial. No caso de João, o apóstolo João, ele esteve na ilha de Patmos, isolado, sozinho, mas desfrutou muito do poder e das maravilhas de Deus. No caso de Paulo, nós vamos ver que ele teve que se esconder no deserto da Arábia, e lá ele aprendeu, ele teve revelações, ele teve a possibilidade de receber todo o conhecimento de Jesus que ele não pudera ter antes, porque ele não andara com Jesus como os outros apóstolos. Nós vamos ver que o próprio Jesus, os apóstolos, estiveram andando pelos montes, pelos vales da Palestina, e que, por isso, muitas vezes tiveram seu próprio querite. A gente vê claramente que, em alguns momentos, Jesus se isolava. Jesus fugia da multidão, exatamente para orar ou exatamente para se proteger. Essas duas coisas aconteceram na vida de Jesus. Você está vivendo dias de querite? Você tem de Deus uma palavra? Tem das circunstâncias uma direção para se esconder em querite? Não use isso para se esconder das pessoas, se esconder da igreja, para simplesmente fugir das situações e dos contextos. Mas se Deus tem querite para você nesses dias, veja a querite, esse lugar que podemos chamar de querite, como lugar para você desfrutar muito mais das águas que descem do trono de Deus, como lugar para você comer muito mais das doçuras do alimento que Deus pode prover e proverá sobre a sua vida. Um lugar para você realmente permanecer escondido em Cristo. Então, concluindo, eu posso dizer, querite, muito mais do que simplesmente um lugar para fugir de uma perseguição, significa, simboliza, tipifica um lugar para estarmos escondidos, ou seja, tipifica a necessidade, a importância, o valor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, estarem verdadeiramente escondidos em Jesus e assim vivendo das torrentes de água que vem dele sobre nós e do alimento, da provisão, dos milagres, das benfeitorias que ele traz sobre a nossa vida. Que Deus te ajude muito, que Deus te abençoe muito, e se você precisar esconder-se em querite, usufrua bastante das torrentes e das provisões de alimento que o Senhor pode te dar.
Um grande abraço, Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.